Como definir igreja? Algumas imagens nos ajudam a entender o que não cabe em uma simples definição. A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus, o edifício de pedras vivas, a coluna e firmeza da verdade, o rebanho do Supremo Pastor, os ramos da videira, a noiva de Cristo. Nova série de sermões da Convenção Oeste Paulista, Metáforas da Igreja. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, muito obrigado pela audiência de vocês. Aqui estamos para meditar na Palavra de Deus e falarmos sobre uma das metáforas da Igreja de Cristo na Bíblia Sagrada. E essa metáfora ela está aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, versos 14 e verso 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui está então a palavra do Senhor. Vamos conversar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho sobre esta metáfora, que na verdade são duas em uma, né? Coluna e firmeza, ou coluna e baluarte da verdade. Porque em algumas versões está coluna e firmeza, e outra está coluna e baluarte da verdade. Primeiramente eu queria deixar para você o significado de metáfora. A metáfora ela é uma figura de linguagem, na língua portuguesa especificamente, né, em que se transfere o nome de uma coisa para outra, com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação. E para que essa comparação possa ocorrer, devem existir elementos semânticos que estão relacionados a significado das palavras. Elementos semânticos semelhantes entre essas palavras ou expressões em questão. Eu vou citar para você um exemplo aqui. Minha prima é uma flor. Ao lermos essa frase, ou ouvirmos essa frase, nós sabemos que não se trata de um discurso literal. O emissor da mensagem, ele estabelece uma comparação implícita entre a prima dele e a flor. E essa transferência resulta numa comunicação de sentido figurado. Com isso, são atribuídas à prima desse emissor características de uma flor, que podem ser beleza, delicadeza, suavidade, entre outras características. Ok? Muito bem. A Bíblia Sagrada também, ela retrata a igreja com algumas figuras, e aí que nós poderíamos chamar de metáforas. Uma dessas figuras, a que nós estamos enfocando hoje, é a figura chamada coluna e firmeza, ou coluna e baluarte da verdade. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o significado de verdade e também o que é essa verdade de que Paulo está falando. Paulo está falando da verdade de Deus. Paulo está falando daquilo que é da parte de Deus. Primeiro, Deus é verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Triunidade, da divindade manifestada em três pessoas, é chamado de verdade. O Pai é a verdade. Lá em Tiago está escrito isso. Tiago capítulo 1 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aqui está uma declaração de que Deus Pai é a verdade e de que dele procede toda a verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, se manifestou também dizendo ser ele a verdade. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ele diz: eu sou a verdade. Ele está dizendo: eu sou a verdade. O Espírito Santo é identificado por Jesus como o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade. Jesus fala isso lá no capítulo 14, no capítulo 16 de João, tratando do Espírito Santo como sendo o Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade. Então, as três pessoas da divindade são claramente identificadas como pessoas que têm nos seus atributos a verdade e que expressam por si próprios a própria verdade. Resumindo para você sobre o que é verdade, verdade é aquilo que é. Deus mesmo, quando se revela para nós, ele diz: eu sou o que sou.
Poderíamos dizer que o grande nome de Deus que expressa esse atributo de verdade é exatamente esse. Eu sou o que sou, e ponto. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. A Bíblia diz lá em Números que Deus não é homem para que minta. Então, de Deus não procede mentira, de Deus não procede engano, porque Ele é a própria verdade. A sua natureza é verdadeira. Um outro conceito bíblico, espiritual de verdade, é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Elas são chamadas de a verdade. O próprio Jesus identificou isso, quando disse, Pai, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está se referindo à expressão de Deus, à revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, portanto, é verdade. Por quê? Porque ela é a revelação de Deus. Ela é a revelação da divindade. Ela é a revelação da criação divina, ela é a revelação da natureza de Deus, do ser de Deus, ela é a revelação dos atributos de Deus, de todos os atributos de Deus. É a revelação do plano salvífico de Deus, do plano redentivo de Deus para a humanidade. Então, nós temos Deus e na sua revelação escrita, na revelação que chamamos de Bíblia Sagrada ou de Escritura Sagrada, nós temos a verdade. E essa verdade é que a igreja vai revelar ou manifestar no mundo. E então Paulo, falando a Timóteo, ele diz que a igreja é a coluna e a firmeza ou o baluarte da verdade. Então fica muito claro isso, né? Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que Paulo, neste texto, ele está tratando a igreja também como um edifício. É claro, aqui tem uma outra metáfora também explícita, né? É um edifício. A casa de Deus é um ambiente. É o ambiente onde o povo de Deus está presente em dinâmica, em relacionamento, em serviço, em adoração. O povo de Deus vive no mundo como igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, ela recebe aqui uma metáfora. O seu comportamento, a sua dinâmica, a sua existência no mundo é comparada aqui a uma casa, chamada Casa de Deus, que é também chamada na Bíblia de edifício de Deus. Então, essa metáfora de casa, de edifício, está muito presente na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, lógico, claro, no Novo Testamento, está presente nos escritos de Paulo, nos escritos dos apóstolos. Então, só que, no caso específico aqui, de 1 Timóteo, nós vamos enfocar elementos dessa casa, que também são tratados em relação à igreja. Coluna e baluarte, coluna e firmeza da verdade. Bem, vamos primeiramente à coluna. Coluna, o que seria? A coluna é uma sustentação do prédio, é um elemento de sustentação do edifício. Mas eu queria deixar muito claro para você, e para você que conhece de edificação, se você for conversar com um engenheiro, com um construtor, você vai ter essa noção de que a coluna é uma extensão do fundamento, é uma extensão do alicerce, certo? Bom, a igreja de Cristo, ela está fundamentada em quê? Ela está fundamentada em Jesus. Ela está fundamentada na palavra de Deus. A palavra e Jesus são a mesma coisa. Jesus é a encarnação de Deus. Jesus encarna também a palavra de Deus, porque ele manifesta a palavra aqui entre nós. O Logos divino, ele vem e traz o pensamento de Deus, as intenções de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. Ele expressa a vontade, o pensamento, vamos usar os pensamentos, o sentimento de Deus, se é que a gente pode falar esse termo, né? Mas é uma forma de falar aqui para você. Tá? Jesus vem encarnando tudo de Deus. Né? Aqui nós temos então a igreja, ela é fundada, ela é fundamentada. O alicerce da igreja é Cristo. O alicerce da igreja é a verdade. O alicerce da igreja é a palavra de Deus. Tá certo? Então, coluna, nós somos comparados a coluna. Somos colunas da verdade. Ou seja, nós somos extensão da verdade. A coluna sustenta o edifício, a coluna sustenta a casa,
No entanto, a partir do fundamento, a partir do alicerce. A coluna, ela é vertical. Ela vem do alicerce para o teto. Mas ela não sustenta só teto. Ela sustenta toda a estrutura da casa, toda a estrutura do edifício. Então, deixa eu dizer de novo, a coluna é uma extensão do alicerce. A coluna é uma extensão do fundamento, para que o prédio seja construído e devidamente fortalecido. A coluna é o elemento que liga paredes, que liga vigas, que sustenta o teto de um edifício. Mas tudo isso a partir do fundamento. Paulo está querendo dizer para mim e para você que nós somos uma extensão da verdade, que nós somos uma extensão de Cristo, nós somos uma extensão da revelação de Deus, da palavra de Deus, porque somos nós quem comunicamos essa verdade. Somos nós quem sustentamos essa verdade para o mundo. Somos nós quem fazemos a defesa, quem fazemos a segurança, quem damos a segurança humana, falamos humana aqui, a essa verdade. Nós somos responsáveis pela manutenção dessa verdade, pela segurança, pela amarração dessa verdade. Por isso somos chamados de coluna. Mas eu queria deixar bem claro isso para você. Nós somos colunas porque nós somos não só elementos de segurança, de amarração, né, de uma estrutura, da estrutura chamada Casa de Deus, que é a Igreja de Cristo, mas nós somos uma extensão do alicerce. Nós estamos ligados ao alicerce. Nós damos segurança ao edifício, à casa de Deus. Tá? O edifício está amarrado em colunas. Então a palavra de Deus vai nos chamar assim, colunas da verdade. Ou seja, nós somos uma extensão da verdade. Muito embora sejamos humanos, falhos, precários, nós não somos suficientes em nós mesmos, mas somos extensão. Por quê? Porque nós comunicamos essa verdade, porque nós defendemos essa verdade, porque nós sustentamos essa verdade no mundo através da pregação, através do ensino, através da defesa do Evangelho. Embora eu vá falar lá em baluarte, e baluarte está relacionado também à segurança, à defesa, mas é um outro aspecto que nós vamos já mostrar para você. O que nós temos então é isso. Tá? Você e eu, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que são salvos em Cristo, que fazem parte da igreja, eles também são parte desse edifício, e muitos deles são chamados de colunas da verdade. Os apóstolos foram as primeiras grandes, importantes colunas da Igreja de Cristo. Sustentação da verdade. Nós temos neles essa metáfora muito bem clara, porque eles foram levantados por Jesus para dar sustentação, a grande sustentação da igreja. Os pais da igreja, tanto do primeiro, do segundo, do terceiro século, o pessoal que veio aí trabalhando, né, e dos séculos posteriores, os líderes da igreja, né, melhor dizendo, né, tem chamado os pais, as lideranças da igreja nos séculos seguintes, eles foram importantes colunas da verdade. Nós, então, somos essa metáfora maravilhosa. Queria também agora mostrar para você que a coluna, ela manifesta a solidez do fundamento. Não basta ter uma coluna bem feita, é preciso que essa coluna esteja firmada, fincada em um bom alicerce. A perenidade da coluna, a existência contínua da coluna, sua eternidade, vamos usar assim, a sua perenidade, ela vai qualificar o fundamento, ela vai qualificar o alicerce. Então, nós vimos que ela é uma extensão do alicerce, mas também a sua perenidade, a sua existência perene vai qualificar o alicerce. O alicerce, ele não é visto no edifício, não é verdade? Você não vê o alicerce, até porque o alicerce ele está praticamente no subsolo. Mas a sua qualidade, sua consistência vai ser manifestada
pela coluna, ou pelas colunas, e, claro, evidentemente, por todo o edifício. Porque se o alicerce é firme, e se as colunas estão firmadas no alicerce firme, todo o prédio estará, evidentemente, seguro. Todas as demais estruturas desse edifício, desse prédio, estarão seguras. A igreja é isso. A igreja está segura por quê? Primeiro porque ela está firmada em um poderoso alicerce que é Jesus, que é o fundamento da igreja, que é a palavra de Deus, que é o fundamento da igreja. E em segundo lugar, por quê? Porque a igreja possui os seus sustentáculos humanos, os servos de Deus, as servas de Deus, que se levantam como colunas para sustentar a igreja. Nós poderíamos dizer também que a igreja local é uma coluna da verdade. A igreja local, quando ela está fiel à palavra de Deus, quando ela é fiel a Cristo, ela é uma coluna da verdade. Não só o ser humano em si, o elemento humano, o cristão, como também a igreja local, que é uma porção da grande igreja, da igreja total de Cristo. A igreja local, ela é uma coluna da verdade, porque ela está proclamando a verdade, ela está sustentando a verdade através da pregação, do ensino, do discipulado, ela está fazendo essa obra. Então, nós vamos ver agora baluarte. Vai lá sobre baluarte. O baluarte, na verdade, faz parte dessa estrutura também da qual a coluna é componente. Quando a gente vai para o significado de baluarte mesmo, está relacionado a uma fortificação em volta de uma casa, em volta de um prédio, em volta de um castelo. É como se fosse a muralha de um edifício, ou seja, é uma fortificação em volta do prédio, em volta do castelo, em volta da edificação onde habitam as pessoas. O baluarte, então, é uma defesa. O baluarte é uma proteção para o edifício. A igreja também é chamada de baluarte porque a igreja, ela, movida pelo Espírito Santo, ela faz a defesa da igreja. É até redundante dizer isso, mas nós, os cristãos, nós, os servos de Deus, nós somos defensores da igreja. Nós somos defensores do corpo de Cristo. Dentro do nosso corpo, por exemplo, existem células que são responsáveis por defesa, existem elementos do nosso organismo que trabalham especificamente na defesa do organismo. Os anticorpos, as plaquetas, ou seja, nós temos defesa dentro de nós. Ou seja, o organismo defende o organismo. O que Paulo está falando nesse sentido é isso, usando a metáfora do baluarte, usando a figura da defesa, da proteção ao prédio. Ele está dizendo que você, nós também somos responsáveis pela defesa do Evangelho, pela defesa da igreja, pela defesa das doutrinas do Evangelho. A Igreja de Cristo, em toda a história, durante todos os tempos, ela sofreu ataques, dentro dela e fora dela. Dentro da igreja, ela sofreu muitos ataques dos hereges. Eu vou citar aqui alguns desses ataques que a igreja sofreu. Por exemplo, os judaizantes, que eram cristãos que vieram do judaísmo, e depois eles começaram a ensinar doutrinas que não eram mais compatíveis com o novo de Cristo, com o evangelho de Cristo. Ensinavam, por exemplo, as pessoas diziam que elas, para se salvar, elas precisavam se circuncidar ou participar das festas do calendário judaico, e que isso implicava em salvação. Exemplo dos judaizantes. Né? Nós tivemos também o gnosticismo no primeiro século e também no segundo século, que era uma mistura de judaísmo, de cristianismo, zoroastrismo, uma salada mística com pitadas de filosofia grega, e que deram muito trabalho para os apóstolos, os primeiros pais da igreja, e deram trabalho para os demais irmãos a partir do final do primeiro século. Então, gnosticismo foi uma heresia também surgida aí na igreja. Os docetistas criam que Jesus não era um ser em carne e osso. Ou seja, eles negavam a encarnação do verbo. Eles acreditavam que Jesus era apenas uma miragem, era um fantasma, era doqueu, era uma imagem, uma aparência.
Daí você vai ter também os marcionistas, né, que adeptos das ideias de Márcio, um herege ali do final do primeiro século, segundo século, né, primeiro século para segundo século. Márcio, ele era também, foi um herege que despertou nos irmãos uma crença de que apenas alguns livros da Bíblia eram inspirados. Ele selecionou os livros que para ele eram inspirados. Então, questionou e rejeitou a inspiração das Escrituras Sagradas. Nós vamos ter, por exemplo, os arianos. O arianismo é uma heresia já do quarto século, que foi liderada por Ário, um presbítero de Alexandria, que divulgou a heresia de que Jesus não era divino, que Jesus não era Deus. Então, a igreja sofreu esses abalos dentro dela. E aí as colunas são importantes. As colunas são importantes nessa hora, para dar sustentação ao edifício. Nesse ponto, a coluna entra em evidência, para sustentar o prédio desses abalos das heresias. Tá? O montanismo, por exemplo, vem de Montano, que pregava um rigor espiritual, mas o Montanus, ele iniciou inocentemente, né, a sua carreira pregando um retorno à penitência, ao fervor. No entanto, ele alegava que seus ensinamentos estavam acima dos ensinamentos da igreja. Olha só, porque ele era diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Aí começou a ensinar sobre uma iminente volta de Cristo na sua cidade natal, na Frígia. E o seu movimento enfatizava, sobretudo, a continuidade dos dons extraordinários, como falar em línguas e profecias. Só que ele se achava mais importante que a própria Bíblia. Está aí a heresia. Então, Montano, no século II, a igreja sofreu esse abalo dentro dela. E aí a importância das colunas, para defender, para sustentar a verdade. O sabelianismo, por exemplo, no princípio do século III, os sabelianistas ensinavam que Jesus e Deus Pai não eram pessoas distintas, mas simplesmente dois aspectos. Eles chamavam de dois aspectos ou duas operações de uma única pessoa. E de acordo com eles, as três pessoas da Trindade existiam apenas em referência ao ensinamento de Deus como o homem, mas não como uma realidade objetiva. Sabelianismo dentro da igreja, início do século III. Aí vem o pelagianismo no século V, de Pelágio, que negava o pecado de Adão, a herança adâmica no ser humano. Ele negava aquilo que Paulo pregou lá em Romanos 5, verso 12, quando diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pelágio, lá no século V, negava essa herança do pecado de Adão, né? Então ele cria apenas na influência negativa do ser humano sobre o outro. Era mais ou menos como o mito do bom selvagem, certo? O ser humano nasce bom e ele é influenciado negativamente pela realidade que o influencia. Aí eu vou citar aqui por último uma outra heresia, ou seja, a heresia que surge dentro da igreja. Então vem o monofisismo do século V. O monofisismo, ele dizia que Cristo só tinha uma natureza que era resultante da fusão das duas naturezas, a natureza divina e humana, mas era uma natureza só. Era contrária ao nestorianismo, que pregava que Jesus era duas pessoas. Bom, mas vamos lá. São heresias surgidas dentro do prédio, dentro do edifício, dentro da casa. E aí cabe às colunas sustentarem esse edifício para que ele não venha ruir, para que ele não venha trincar. São os abalos internos da igreja. E aí as colunas são importantes. Quem são as colunas? As colunas foram os defensores. Homens letrados, cultos e gente também simples e letrada, que não tinha muito estudo. Os agramatikoi, como diz lá na Bíblia, né, no termo grego, né, os irmãos sem muita letra, mas que tinham ousadia e receberam ensinamento e foram defender a verdade. São as colunas da verdade. Os defensores, os sustentadores da verdade. Essa metáfora cabe para esse aspecto. Agora, a igreja também sofreu influências externas, de filósofos, dos intelectuais de todos os tempos, né? Lá atrás, do segundo século em diante, surgiu Celso, um filósofo neoplatônico, que atacou a igreja e que também atacou a própria divindade de Cristo, desqualificando Jesus, desqualificando a divindade de Cristo, e foi preciso que servos de Deus
criassem barreiras, né? Aí sim o baluarte da verdade, aí sim a defesa do prédio, né? O baluarte da verdade defendendo a igreja para que ela não fosse atacada por esse ensinamento, por essa pregação do filósofo Celso, aí no 2º para o 3º século, isso foi muito forte na época, nos primeiros séculos da igreja. Nós tivemos também outros ataques contra a Igreja de Cristo, de fora dos intelectuais, da própria cultura grega, das influências da cultura grega, tá certo? E a igreja precisou de defesa, então a igreja precisou de baluarte. Quem são os baluartes? São cristãos, são servos de Deus, que se empenham em fazer a defesa da fé cristã, a defesa dos princípios da fé cristã contra os ataques externos à igreja. Heresia é aquilo que brota dentro da igreja, e as colunas são importantes para sustentar, mas tem os ataques externos, tem as setas, as ideias, as filosofias, as ideologias externas que vêm contra a igreja para invadir a igreja, são os inimigos externos da igreja, e nessa hora vai precisar da defesa, vai precisar do baluarte, vai precisar de uma fortificação em volta da igreja. E quem são essas? Quem são os elementos dessa fortificação? Somos nós também. São todos aqueles cristãos, sejam eles os letrados, os não letrados, os cultos e os simples, mas que têm ousadia e que recebem argumentação para defender a igreja desses ataques. Hoje, por exemplo, nós temos os ataques externos. Nós temos o de sempre, o ceticismo. O ceticismo foi muito pregado por filósofos. David Hume, por exemplo, foi um filósofo que conhecidíssimo por ser um cético. Então o ceticismo invadiu a igreja, e o ceticismo ele vai levando para o ateísmo, né? Vai levando para o agnosticismo e vai levando para o ateísmo. O ateísmo filosófico, o ateísmo intelectual, seja, tudo são ataques externos que a igreja sofre. Tá? Os diferentes desdobramentos, tá? do iluminismo, os filósofos iluministas que depois vieram, né, e atacaram a igreja, e atacaram as verdades bíblicas. Recentemente, um ataque recente interno, voltando ainda lá para a coluna da verdade, é a teologia liberal. A teologia liberal nasceu dentro da igreja. Ela é uma heresia, muito estudada nos seminários teológicos, mas ela é uma heresia. Ela surgiu dentro da igreja. E ela prega o quê? Ela ensina que o sobrenatural deve ser tirado de lado. Que os milagres e tal, tudo aquilo que não é percebido pela razão ou acontecido pela força da naturalidade, né? Então deve ser deixado de lado. Muito bem. Vamos voltando para a defesa do Evangelho, para o baluarte do Evangelho. Nesse caso do baluarte, os cristãos defendem a igreja dos ataques externos, do ateísmo, né, do ceticismo, do agnosticismo, das filosofias que Paulo fala lá em capítulo 2 de Colossenses, versículos 4 e versículo 8. Paulo trata disso para que a gente tenha cuidado com as vãs filosofias, que são segundo as tradições dos homens, não segundo Cristo. Ou seja, são ataques externos que a igreja sofre, e para isso ela precisa dos baluartes, ela precisa da defesa. E nós somos baluartes, nós somos defensores da igreja desses ataques externos. Atualmente nós temos hoje muitos ataques contra a igreja. Eu vou citar dois aqui, por exemplo, que você precisa ter em mente. São dois muito presentes. Eles são filhos da pós-modernidade, e a pós-modernidade ela já é filha do marxismo cultural. A pós-modernidade vai fazer brotar a pós-verdade. E o que é a pós-verdade? A pós-verdade é o fenômeno através do qual a opinião pública reage mais a apelos emocionais, a apelos de crenças, do que propriamente aos fatos objetivos, aos fatos concretos. Segundo este conceito, a verdade dos fatos é colocada em segundo plano quando uma informação recorre às crenças ou emoções das massas, resultando em opiniões públicas manipuláveis. Ou seja, quando o sentimento prevalece sobre a própria razão e sobre a realidade, sobre os fatos. Gente, essa pandemia trouxe muita confusão para a humanidade.
e a pós-verdade está muito presente no conflito de ideias, nas discussões até mesmo científicas. Não vou entrar tanto no mérito da questão, mas eu vou citar aqui um exemplo de pós-verdade, né? Não é relacionado à pandemia. Um exemplo de pós-verdade é aqui no Brasil. Nós temos hoje, mais especificamente, um magistrado que ele cria crimes simplesmente com o apoio dos seus pares, com o silêncio dos seus pares. Cria crimes, inquéritos ilegais para perseguir e prender pessoas que não estão de acordo com ele, que o criticam, ou que não estão de acordo com a sua ideologia ou com a ideologia que ele defende, que ele está a serviço. Ou seja, isso é pós-verdade. E é baseado em sentimento, é baseado em crença. São crimes imaginários, que não estão tipificados em Código Penal e que não são respaldados pela Constituição Federal. Mas é sentimento. E ele também usa aspectos de vingança também nisso, né? Porque é criticado, porque foi xingado. Mas o próprio xingamento, a própria crítica ácida que foi desferida contra ele e contra seus pares, não é motivo para o que está acontecendo. Então a gente vive pós-verdade. Um outro exemplo de pós-verdade, bem próximo de nós, é quando a crença bíblica, quando a verdade bíblica é desconsiderado em prol do achismo, em prol do emocionalismo, em prol daquilo que é fruto de experiência pessoal. E a igreja sofre muito a influência das concepções da cultura caída e absorve esses conceitos e vai abandonando as crenças bíblicas, os preceitos bíblicos que norteiam a conduta, que norteiam o culto a Deus. Isso chama-se pós-verdade. Por quê? Porque começa a haver a opinião, o eu acho, eu sinto, massifica. As pessoas reagem mais a apelos emocionais do que propriamente aquilo que é a palavra de Deus, que é ensinado, o ensino concreto da palavra de Deus sobre determinada conduta do cristão. Nós temos um outro elemento que é também muito influente hoje, externo contra a igreja, que é o duplo pensar. O que é o duplo pensar? O duplo pensar, ele foi um termo cunhado por George Orwell no seu livro 1984. É um livro que hoje está, inclusive, fabricando a realidade. Está sendo usado como roteiro para a elaboração de uma nova ordem mundial, que antes era tido como algo, como uma teoria de conspiração, mas hoje está muito, muito claro, todo mundo declarando isso, né? E isso são ataques também que vêm para a igreja. O duplo pensar, ele quer dizer a capacidade de a pessoa guardar simultaneamente na sua cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las como verdadeiras, ok? Duas crenças contraditórias e aceitá-las como verdadeiras. Exemplo, no duplo pensar, nós temos a ideia da ideologia de gênero. Vejam, a ideologia de gênero não é científica. Ela foi apropriada. Parte da ciência se apropriou dela. Sociologia, psicologia, principalmente, se apropriaram dessa ideologia. Mas ela não tem fundamento na biologia. É algo do sentir, é algo comportamental. Ou seja, ao mesmo tempo em que uma pessoa acredita na biologia, dá testemunho da biologia, da ciência, defende a ideologia de gênero. E essa crença também entra na igreja. Tem muita gente que hoje crê na Bíblia como palavra de Deus, diz que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas bate palma, mas elogia, mas se torna simpatizante da ideologia de gênero. Isso é um exemplo de duplo pensar. Um outro exemplo de duplo pensar, já que a igreja sofre, por exemplo, é a pessoa crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, dizer que a Bíblia Sagrada ensina a verdade, que é a verdade, mas, por exemplo, acredita em horóscopo, que é influenciada pela mística do horóscopo. Isso é duplo pensar. Por quê? Porque são crenças contraditórias, conflitantes. Mesmo caso, biologia e ideologia de gênero. Ideologia de gênero está fundamentada em especulação filosófica, existencialismo sartreano, sociologia, construção social. Ideologia de gênero é uma construção social. Psicologia, que é o sentir-se ser alguma coisa, é comportamental.
Mas essa situação, ela transita nos dois ambientes, tanto lá fora como a igreja acaba sofrendo essa influência. E para isso são precisos quem? Os baluartes da verdade, as defesas da verdade, para defender a verdade. Enfim, nós temos muitos exemplos para citar de duplo pensar, de pós-verdade aqui, mas o tempo não nos permite. E aqui nós estamos, então, mostrando para vocês a importância dessa metáfora para a igreja. Ou seja, primeiro, nós somos uma extensão da verdade, como colunas. E nós, então, nós somos sustentadores desse prédio, desse edifício, contra os abalos nesse edifício. E nós citamos, por exemplo, as heresias que surgem internamente e a importância das colunas para que esses abalos internos não venham a corromper o prédio ou a fazer ruir o prédio. E aí vemos os ataques externos, os inimigos externos que tentam invadir a igreja, se infiltrar na igreja para destruir a integridade da palavra, da doutrina, da fé cristã. E aí os baluartes são importantes, as defesas da verdade. Coluna e baluarte fazem defesa da verdade. No entanto, os aspectos que eu estou citando aqui, né, aspectos internos e externos, cada um tem sua função. Essa é a palavra que eu trouxe para você hoje, meditando sobre essas duas metáforas. Nós poderíamos aqui nos alongar em outras questões relacionadas a isso, mas eu me dou por satisfeito, até pelo tempo, de trazer para você essas considerações. E para finalizar, eu vou deixar para você o texto de Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu desejo e minha oração nesta ocasião é que o Espírito Santo nos ilumine, nos encoraje e nos desafie para que nos conscientizemos de que precisamos incorporar, encarnar essa verdade espiritual, sermos colunas e defesa do Evangelho. Colunas e defesas do Evangelho, colunas e baluarte do Evangelho. Estarmos prontos para fazer a defesa, estarmos prontos para dar sustentação à verdade, através da pregação, através do ensino e através daquilo que é chamado de apologia, através da defesa, para contraditar os argumentos que surgem contrários à verdade de Deus, contrários a Cristo, a própria pessoa de Cristo, e contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. E aí eu quero fazer a oração final, você agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo ao Senhor para que proteja você e que te dê fortalecimento espiritual e traga para você a provisão para a tua vida. Senhor Deus, Pai eterno, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela palavra que foi pregada e ensinada. Nós oramos agradecidos, pedimos nesse momento que o Espírito Santo fortaleça essas verdades espirituais na mente de cada um dos nossos irmãos, dos que nos assistem nesta ocasião. Senhor, que possamos ser verdadeiramente colunas e baluartes do Evangelho, colunas e firmezas da verdade de Cristo e de sua palavra, do Evangelho que transforma, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também, meu Deus, nós oramos pelos necessitados, pelos enfermos, por aqueles que estão sofrendo opressões, por aqueles que estão vivendo situações ameaçadoras em sua vida, aqueles que estão, meu Deus, vivendo, Pai, em dificuldades, sejam elas, meu Deus, dificuldades relacionais, dificuldades emocionais, afetivas, dificuldades financeiras, dificuldades na área da saúde, Senhor, que o Senhor levante a sua mão para proteger, para guardar, abençoar, fortalecer, animar, encorajar, meu Deus, sejam desafiados a lutar, meu Deus, pela fé, Senhor, a usar a fé agora, para alcançarem, meu Deus amado, alcançarem os milagres, alcançarem as intervenções do Senhor em suas vidas.
Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos conduza em triunfo neste mundo, sejamos capazes de defender a verdade, de sustentar a verdade, meu Deus, de sermos sustentáculos da fé, Pai Santo, e que a tua igreja se fortaleça cada vez mais através dos servos e servas do Senhor, dos valorosos servos e servas do Senhor, por todo o mundo, meu Deus, que estão lutando em favor da verdade, pregando a verdade, ensinando a verdade. Senhor, traga cura, libertação e transformação. Traga salvação, Senhor, de vidas. Que muitas vidas se entreguem, se rendam a Ti, sejam recebidas onde quer que estejam, meu Deus, no corpo de Cristo, na comunidade dos santos. Nós te oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero ter alguma edificação, um dom de Deus para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança é Eu decidi, quero viver seguindo os passos